bem? Eu sou Marlida Lastella, sou escritora, pesquisadora de receitas austríacas e alemãs. E hoje, em clima de Natal, eu vou apresentar para vocês uma bolacha muito típica do Natal alemão, que se chama Elise Lebkuchen. E é uma bolacha que ela foi criada por um padeiro e que ele era especialista nesse tipo de bolacha, que é bem típico da região de Nuremberg. Esse padeiro era viúvo e tinha uma filha que ficou muito doente. E como ele já havia perdido a esposa, ele ficou muito preocupado e resolveu desenvolver uma receita de Lebkuchen que fosse bem saudável, né? E que a menina pudesse se fortalecer. O nome dela era Elisabeth. E então ele, em alemão, né? Elisa Lebkuchen. E a menina realmente ficou melhor. Ele procurou colocar nessa receita ingredientes que fossem bem energéticos, saudáveis e que a menina conseguisse realmente ficar bem. E então essa receita se popularizou e aqui eu vou apresentar para vocês. Aqui nós temos 6 ovos, que eu já coloquei na batedeira, 200 gramas de açúcar mascavo, amêndoas, que aqui são 200 gramas de amêndoa, 200 gramas de avelã moída e 100 gramas de nozes também moídas. Tudo a gente moe bem fininho, porque isso vai ajudar a consistência da massa. Como não tem farinha, né, a gente vai com essa consistência. E aqui tem 150 gramas de limão picadinho, casca de limão, né, cristalizadas. Esse aqui fui eu mesma que fiz, tanto a laranja como o limão. E eu coloquei um pouquinho no processador, porque tem que ser picado muito, muito fininho. Agora, se a fruta cristalizada estiver muito seca, muito dura, é bom cozinhar um pouquinho no vapor ou alguma coisa assim para que amoleça e você possa fazer esse processo para ficar bem picadinha mesmo, moída praticamente, né? E aqui nós temos as especiarias. Aí tem uma pitadinha de sal, que eu não coloquei aqui, deixa eu colocar aqui, uma pitadinha de sal que também vai. 2 colheres de sopa de mel. Se o mel estiver um pouquinho cristalizado, coloca no micro-ondas ou no banho-maria. E aqui, que mais que aqui para a massa seria isso. E aí para a cobertura, então essa bolacha ela é usada com 2 coberturas, de glacê ou a de chocolate. Então, e também a original, sem cobertura nenhuma. E então, e daí para fazer essas bolachas, o tradicional mesmo é a hóstia, tá? A hóstia você pode encontrar em lojas de produtos religiosos ou às vezes nas próprias igrejas que vendem as hóstias não consagradas, né? Então essa aqui seria o tamanho daquela hóstia do padre, tá? Que ele usa na hora da missa. E aquela hóstia que usa-se na comunhão, aquela não é muito pequena. Eu até vou usar aqui porque eu só tenho 5 dessas aqui.
porque eu não encontrei. Nessa época tá difícil encontrar e não é todo lugar, e nem toda igreja que vende também. E eu tenho aqui algumas que eu até trouxe da Alemanha, que ela é um tamanho um pouco maior do que aquela da comunhão. Eu vou até fazer com essa, mas não é assim, o ideal para essa receita, porque eu nunca fiz nesse tamanho, eu acho que ela vai ficar um pouco mais seca. Mas é isso. Então, a hóstia que vem nessa da Alemanha, ela vem nessa caixinha aqui. Então, podemos começar, né? Eu vou começar batendo os ovos. Eu vou começar a bater um pouquinho, porque eu vou acrescentar agora somente o açúcar mascavo e o mel. Aí ele vai, para não fazer muito barulho para vocês, eu vou bater, então, só com o mel e com, porque primeiro vai espumar um pouquinho esses ovos, né? Vou deixar começar a fazer espumar. Aí você coloca a pitadinha de sal e aí o açúcar mascavo. E aí ele vai ter que ficar bem fofo, bem para dissolver mesmo o açúcar mascavo. Então, aí a gente volta daqui a pouquinho. Voltei agora aqui com aqui já batido os ovos. Olha aqui como ele ficou bem fofinho. E então, primeiro os ovos, bateu, aí coloquei, começou, né, a espumar, vai a pitadinha de sal, aí vai o mel e depois o açúcar mascavo. Então, agora vamos adicionar aqui as especiarias primeiro. Aí não tem aqui também muita ordem, né, desses ingredientes. Vamos colocar aqui a amêndoa. Tá? As amêndoas já estão bem moidinhas. Aqui as avelãs. Também dá para colocar um tipo só, né? Tipo só as amêndoas, né? As avelãs somente eu acho que fica um pouco forte demais. E esse aqui são as nozes chilenas, que é só 100 gramas que vai. Eu vou colocar aqui, eu não falei para vocês, mas vai estar lá na receita. Um pouquinho de raspa de limão. Isso vai acentuar um pouquinho esse sabor cítrico que tem aqui, né? Já que tem aqui tanto a laranja quanto o limão cristalizado. E aquela historinha que eu contei para vocês no começo da apresentação, a gente não sabe se é lenda ou se é história, mas em todo caso as receitas, tanto austríacas como alemãs, elas são cercadas de historinhas e lendas. Bem, isso. Agora vamos mexer aqui, né? E acrescentar aqui a laranja com o limão. É importante que esteja assim, tudo assim, muito miudinho e coisa, porque senão vai ficar um pouco grosseiro, né? Essa bolacha. Então, de ingredientes, é só isso mesmo. Agora a gente vai deixar na geladeira, né? Pra gelar um pouquinho, por 1 hora. Aí a gente volta pra colocar aqui na forma ou nas hóstias. Bem, voltamos aqui com a massa já descansada. Já anoiteceu um pouquinho, eu tive que ligar a luz artificial, mas tudo bem. Olha aqui, então a consistência da massa, ela fica aqui, ó, bem mais
Ó, fica mole, mas porém bem mais consistente. Por causa do descanso. Então, 1 hora no mínimo de descanso na geladeira. Aí eu peguei uma colher de sorvete, mas pra gente medir a quantidade da massa. Então, se for assim com a hóstia, nós colocamos aqui no centro, um pouquinho. Aí dá uma ajeitadinha aqui, né? Ela fica bem redondinha. Aí deixa uma bordinha, tá? Deixa uma bordinha de mais ou menos quase 1 centímetro, que ela vai espalhar um pouquinho. E aí, nós vamos colocar em cima, aqui daqui eu vou mostrar pra você já, essas amêndoas, que eu esqueci de falar pra vocês, mas estão nos ingredientes da receita. Olha aqui como é que ela fica. Porque como tem 3 tipos, aquela que vai com glacê, ela já vai com amêndoa aqui. Aquela que vai com o chocolate, a gente coloca a amêndoa depois, para ficar decorativamente, vai ficar mais bonito. E então, daí as pequenas, eu vou fazer o mesmo processo e eu vou tentar também fazer em cima do filme, aliás, do tapetinho siliconado direto. Vou fazer algumas e aí vamos testar para ver, porque eu nunca testei assim. Então vamos ver como é que fica. Então, só para fazer aqui mais algumas aqui para vocês verem aqui. Então colocamos aqui no centro, tá? Dá uma ajeitadinha para ela ficar mais, para sobrar uma bordinha. Isso aqui foi um pouquinho demais. Então, essa hóstia, ela ajuda também para ficar no formato, né? Que tem que ficar. Então, aqui mais um pouquinho. E aí nós já colocamos que são 4, né? Que a gente coloca aqui também é tudo a tradição, né? A típica, né? Então, nós vamos deixar algumas sem, né? E aquelas que nós vamos colocar o glacê, elas já vão pro forno com a amêndoa em cima decorada. Vamos fazer mais um pouquinho aqui, mais essas aqui. E depois eu volto com você já com elas prontas, só pra gente decorar. Opa, aqui foi um pouquinho, faltou um pouquinho. Vamos caprichar, dar uma arredondadinha nela. Aqui. 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 Então, a pequenininha, claro, a gente vai ter que colocar bem pouquinho, né? Ó. Foi demais aqui. Opa. Assim. Então, daqui a pouquinho eu vou terminar aqui tudo. E aí eu vou colocar no forno, assar. E aí eu volto pra gente decorar, ok? Bom, agora que já assou todos os nossos Lebkuchen, vamos pincelar aqui. Vamos pincelar aqui nesse aqui com as amêndoas. Esse vai ser com o açúcar e com limão. Então, é simples assim. Ah, então, aquelas que eu fiz sem as hóstias e no tapetinho de silicone, dá super certo. Olha aqui, ó, como é que ficou. Assou direitinho e não grudou, tá? Então, essas aqui eu vou pincelar com
Então, deixa eu pincelar aqui mais uma aqui com o glacê. Ó. Então, o glacê, ele tem que estar assim um pouquinho mais fino para que você consiga pincelar na bolacha toda, tá? Então, ele vai ficar bem, ó, depois que secar, vai ficar bem bonito. Depois eu vou postar daí a foto. E agora, o de chocolate, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pincelar também, tá? Vamos pincelar. Esses que não tem nada, tá? Nós vamos pincelar. E aí, nós vamos enfeitar com as amêndoas que eu já deixei torrar um pouquinho. Eu até torro no micro-ondas mesmo. Só que tem que tomar bastante cuidado no micro-ondas para não queimar. Você só põe em cima de uma toalha de papel, ó, e aqui, e daí você vai controlando. Coloca 1 minutinho e depois de 30 em 30 segundos vai mexendo. Ó. Olha que lindo. Vai ficar muito bonito o nosso silicone. Então, é assim, simples assim, sem muito. Então, ó, aqui. Pode pincelar assim. Então, com o pincel é a maneira mais fácil, né? Pode colocar uma camadinha boa de chocolate por cima para poder segurar as amêndoas. Lindo, né? Ah, eu sou apaixonada por essas bolachas. Todas, aliás, da confeitaria austríaca e alemã. Então, espero que tenham gostado dessa receita. E aí, deixa o seu like, ativa o sininho ali do meu canal do YouTube. O canal é Receitas Austríacas Marli Dauerstädter. Então, conto com vocês e até breve.